E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um voozinho hoje, pegando um flagra ou um flagrante aqui em Brasília. É, Nessa época do ano, esse vídeo foi gravado em agosto de 2025. Brasília começa a temporada de seca, né? Aqui eu estou dando um panorâmico aqui só para vocês terem, se situarem, né, de onde é que eu estou. É, Aqui é a épia, né? Aqui é estrutural. Se vocês observarem, tem outros focos ali, ó. Os focos de incêndio. Como eu falei, é bem comum nessa época do ano, olha lá, ó. Observe. Aquela região ali é. Aquilo ali é Guará, Lúcio Costa, por ali. Se eu não estou enganado. Lúcio Costa ou Vicente Pires. E ali, ó. Destino ali, acho que Brasilândia, alguma coisa desse tipo. Olha lá. E esse ao longo do horizonte aqui, esse aqui mais embaixo, ó, ali é a linha do trem, linha férrea. Como tem muita poeira nessa época do ano, deve ter passado trem e levantou poeira. Esse bairro aqui é o Cruzeiro, Cruzeiro Velho, e aqui é o eixo monumental, né? Um lado do outro, ali é a torre de TV. Ou seja, então nós estamos aqui, teoricamente, na cauda do avião, né? É, ia saindo do trabalho, vi esse incêndio e resolvi registrar. Olá, isso aqui, essa edificação aqui, ó, aqui embaixo, fica algumas secretarias do governo do GDF. Algumas secretarias, o Detran, e essa aqui é uma das vias extremamente movimentadas de Brasília, que é a épia, né? Então, quando eu cheguei, o incêndio, pelo que eu vi, ele estava até maior. Quando eu cheguei, já estava ali do ápice para vamos dizer, para o fim. Muito embora queimou bastante aí. Olha lá o estrago, ó. Impressionante, impressionante. E isso em Brasília, como eu falei nessa região, nessa época do ano, é muito comum, gente. É uma loucura. A fumaça chega a incomodar, olha lá, o zoom. E aqui eu estava tava bem distante do foco, né? Do incêndio. Apesar que nem foco tinha, porque estava tão espalhado aí, ó. Acredito que toda essa área aí, ó, ela foi queimada nesse incêndio, acredito eu, né? Olha lá. É aqui, ó, chegou pertinho aqui da cerca das secretarias, né? Do órgão de governo aí, ó. Olha lá. É, tu estava distante daí quando ia saindo do trabalho e viu o foco, a fumaça muito alta. Disse, pessoal, vou lá dar uma olhada e aproveitei e fiz esse flyer aí, ó. Tô voando aqui com o R2S, é um dronezinho que eu tenho gostado bastante para fazer esse tipo de voo. E observem aí a dimensão, ó, o tanto que queimou. Olha lá. E eu acho que com certeza, eu não fiquei aí até. Passei muito tempo, fiz um videozinho curto. Eu acredito que muita coisa ainda queimou isso aí. Eu acredito que talvez até tudo. Pelo menos esse mato aí, rasteiro baixo. E o volume de fumaça impressiona, né? Ali atrás, logo atrás, nós temos o Parque Nacional de Brasília, que é uma área muito verde, preservação ambiental, e que também vem sofrendo bastante com essas questões aí do incêndio. Lembro que ano passado teve incêndios lá enormes. E esse ano já teve, já ouvi relatos nos jornais. Olá, galera. Loucura. Aí nesse momento eu estava aproximadamente 93 metros de altura. E nesse ângulo aqui, né, fazendo esse orbital, a gente consegue ver o tamanho da área e a magnitude do incêndio, né? Ou seja, dos danos. É impressionante. Para quem não está habituado, acostumado, pensa que só acontece nas regiões de mata mais densa, né? No norte do país. Aqui em Brasília, infelizmente, isso é algo, vamos dizer que comum, sempre acontece. É, Aqui, ó, esse aqui ao lado é como se fosse um desvio, ó, um pátio de manobra, né, de trem. Logo ali na frente vocês vão ver, tem uma estação ferroviária, é, que aqui tem movimento de trem de carga. É bem comum esse movimento aí.
Olha lá, tem muitos vagões, esses vagões abertos. Ali mais à frente eu vou dar um foco ali para vocês verem também essa outra curiosidade, que é essa questão dos trens, dos vagões, né? E é isso, pessoal. Realmente é para quem, muito embora aqui tem um local que não tem muita residência, só do lado de lá, né? Aqui na Apple, do lado de lá que tem residência, mas a fumaça, a depender de onde está a direção do vento, incomoda bastante. Incomoda muito mesmo. Eu moro numa área mais densa, demograficamente falando, e quando está no auge da seca, a fumaça aqui também incomoda bastante. Lá névoa. E como eu falei, o incêndio aí meio que ele já estava terminando, né? Tava no seu auge. Olha lá, impressionante, impressionante mesmo. Chega a assustar. E coladinho, né, no Parque Nacional de Brasília. Aqui nós temos, olha, como eu falei para vocês, os vagões aqui da composição dos trens, né? Que eu também não sei se isso aqui está em uso. Olha lá, que eu foquei, dei aquele foco e observe, né? Tanto que consumiu. Praticamente toda essa área aí externa aí foi embora, né? Tem muito pouca coisa ainda por queimar. É incrível. Realmente é incrível. E o drone nos ajuda aí a ter essa visão, que parece algo muito chocante. Olha lá, vou dar o zoom aqui, ó. Ó, margeando o muro da secretaria, né? Se isso aqui se estendeu mais até o fim, que eu acredito que se estendeu, chegou bem próximo das edificações. E vale salientar que ali tem postes, né? Ou seja, passa rede elétrica ali. Então, eu não sei nem se houve algum dano. Esse prédio aqui embaixo, como eu falei, são é tudo órgão de governo e a estação ferroviária. Olha lá, é impressionante. Incrível, incrível. Então, a principal característica dessa época do ano, como eu falei, são as queimadas e muita poeira. O mato começa a ficar muito seco, a umidade também cai bastante, né? Chega a 30%, às vezes 20%. Aqui eu dou um zoom, que eu achei interessante é o seguinte, são esses tanques aqui, que eu acredito que isso aqui é para transporte de combustível. Eu não sei se essas composições aqui, esses vagões, se eles estão sendo utilizados. Mas mais à frente, aqui próximo, tem o setor de inflamáveis. Viu? Vou dar um zoom aqui, ó, ali, ó, aquelas edificações ali com aquelas tipo um formato de semicírculo. Aquilo ali, mais para ali é da Petrobras, e atrás dali tem o setor de inflamáveis. Então eu não sei se esses esses vagões fazem transporte de combustível, de petróleo, não sei. Não sei, confesso que não sei. Quem souber aí, deixa nos comentários. Eu sei que muitos desses vagões aqui abertos, eles transportam areia. Tem uma areia ali próximo ali no CIA, aqui no setor de indústria, e eles fazem o transporte de areia. Olha lá, ó, se isso aqui tiver em uso, né, ou seja, é um risco muito grande aí esses incêndios aí, mas eu não sei, confesso que eu não sei se isso aqui está em atividade ou não. Olha lá, a dimensão, deu um zoom aqui bem interessante, ficou esse voo, esse take aqui ficou maravilhoso. É, são, poxa, aqui chega quase 700, 800 metros de composição cada um desse aqui. Ou seja, então se isso aqui tivesse combustível, que eu acredito que não sei se tem, poderia se transformar em uma grande tragédia, né? Mas eu acredito que isso aí está desativado, não sei. Em que pese ter trânsito constante aqui de trem. Todos os dias, basicamente, o trânsito, o trem ele passa por aí. Mas, ó, se nós observarmos ali, alguns dos vagões ali tem mato, então eu acredito que pode ser que nem todos aí estejam sendo utilizados, né? Ou então todos estejam parados. Mas a gente percebe, ó, se vocês observarem, tem trânsito de veículos, então eu acredito que isso aqui ele está em uso. Aqui a estrutural, horário de pico, 17 horas e alguma coisa. E
como eu falei ali, ó, ali fica o setor de inflamáveis, né. Olha lá, ali, ó, aquelas abóbadas ali. Então, a depender do material que tem, se esses trens aí, esses vagões estão sendo utilizados e do que tem aí dentro, pode se transformar em algo pior. Acredito que até talvez limpar esse mato aí seria uma boa opção aí para o governo do GDF fazer, né, até para evitar algum algum desastre, alguma tragédia. Olá, galera, eu vou deixar aqui a telemetria do voo para vocês verem mais ou menos, para nós termos aqui a ideia de quantos metros tem essa composição. Olha só, é enorme, né? Muito grande. Na telemetria aqui, como vocês estão vendo, nós estamos aqui a aproximadamente 700, 800 metros, 780 metros do local que eu decolei. O sinal aqui ficou um pouco ruim, mas deu para continuar o voo. E vamos mostrar aqui mais ou menos quantos. Eu vou deixar aqui a telemetria no início do voo, no início desse percurso aqui e no fim. Só para a gente fazer aqui uma matemática aqui, deu uma travada, mas aqui, ó, começou mais ou menos 750 metros de distância de onde eu estava. Vamos observar, olha lá como são gigantes as composições. Isso é uma das vantagens, né, do transporte ferroviário. O Brasil ainda usa pouco. O modal é extremamente eficiente, né? Olha lá, tá vendo aqui tem muito mato, ó, né, esses vagões aqui abertos, então acredito que, não sei se todos ou boa parte, não estão sendo utilizados. Mas olha lá, impressionante. Estamos chegando agora a 200 metros, ou seja, começamos 750, é, enorme, né? Muito grande mesmo aí a composição. Pensar que tem composições bem maiores que essa aí. Então eu acredito aí que no total aí deu chegando próximo de 1 quilômetro. Aí vamos voltar aqui, já estamos chegando aqui na fase final do voo, voltar lá no incêndio. Boa parte aqui do lado esquerdo já apagou. Aqui continua muito forte, né? Lá, muito forte. Inclusive até pegando, ó, árvores que ainda estão com bastante verdor ainda, né? Digamos assim. Olha lá. Se vocês observarem, lógico que por esse ângulo que dá para entender que a fiação elétrica tá entre as chamas, mas não tá, mas está bem próximo, né? Então isso aí gera, além do desgaste ambiental e etc., a questão climática, tem a questão do desconforto e também essa a hipótese aí de acontecer alguma coisa até com a parte elétrica, né, causando esse tipo de transtorno. E observem aí, ó, aqui já o fogo meio que apagou, tem algumas chamas, né, mas muita fumaça, que meio que já estava controlando, porque pesa eu acho que vai queimar bastante. Eh, e, porra, é bem impressionante, né, que isso aconteça. E é tão rápido, né, que não tem muito o que fazer. Acredito aí que pela dimensão da coisa, nem bombeiro acionaram, porque talvez não desse para fazer muita coisa. E com isso, galera, vamos finalizando aí mais esse voo. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não conhecia aí essa característica de Brasília, temos isso nessa época do ano. Espero que vocês tenham gostado. Quem acompanhou, chegou até o fim, por favor, se puder compartilhar, curtir, e passar a seguir aí o canal, fico bastante agradecido, tá bom? E para quem estava aí, como sempre, curiosidade onde eu estava aqui, ó. Esse aqui é o Detran, galera. Estava aqui no pátio do Detran, beleza? Aqui dentro do carro. Então, é isso. Valeu, forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.